Única coisa assim que eu sempre gosto de dizer para as pessoas que tem como você estar longe de Deus e tudo está bem, né? É verdade. Não tem como. Então isso não é só uma questão da visão da fé cristã católica. É uma questão mesmo da essência da vida, né? Então você olhando para Adão e Eva e percebendo que Eva queria ser deusa sem Deus, então isso é uma coisa completamente... Bom, querer ser Deus é uma loucura, ainda sem Deus, né? É verdade. Então isso põe o plano mesmo em dessucesso, né? Então agora, não tem como você tá longe de Deus, longe da fé, da vida cristã e você viver bem. Então isso, qualquer coisa que acontece na sua vida ou na vida da sua família, isso tem uma proporção muito maior. Então, se morre alguém, imagina o desespero que é. Quando você vive a fé, quando você está em Deus, você tem a consciência da ressurreição, da vida eterna. Isso também te dói, faz sofrer. Mas naquele momento, e assim com tudo, separação. Então na minha infância aconteceu a separação dos meus pais, por causa, né, de uma doença da mamãe. Mamãe tinha transtorno obsessivo compulsivo. Claro que na época, acho que a psiquiatria nem chamava isso, não tinha esse nome, né? Entendi. Mas a mamãe tinha bastante transtorno. De comprar? Não, de limpar. De limpar? Limpar. Caramba! Limpeza. Como que era, assim? Então, as pessoas me perguntam assim, que proporção era? Então eu vou dar alguns exemplos para a gente saber. Então, por exemplo, uma mulher, ela lava roupa, seca, passa e põe no guarda-roupa. E põe no guarda-roupa, Quando tava o normal é isso. Vinha na cabeça dela, tá tudo sujo, não tá limpo, começa tudo de novo. Então, ela lavava tudo de novo? Outra vez. Caramba. Ou esfregava o muro de fora de casa com bucha de tanque, assim, porque ela queria limpar. O muro da parte de fora? Da parte de fora. Caramba. Então ela ia desenvolvendo assim, mas claro que isso eram períodos, né? Sim. Então, mamãe como pessoa, eu sempre digo assim, extraordinária. Somos em 4 irmãos, ela criou a gente com muita excelência, muitos valores, com muito heroísmo, né? Porque a separação acontece exatamente porque não tem aquela estrutura. Então você imagina, meu pai hoje diz isso pra gente. Sim. Se na época nós tivéssemos uma caminhada de fé, uma visão de vida, de matrimônio, de casamento, de família, mas você começa a não ter estrutura para aguentar isso. Então, por exemplo, né? Chegávamos em casa, dependendo do momento, nós tínhamos que tirar toda a roupa fora, tomar um pré-banho lá fora, para entrar para dentro de casa para tomar banho no banheiro. Então isso às vezes... Como se foi agora na pandemia o pessoal fazendo, né? Exatamente. Só que, sinceramente, eu sou mais novo, 10 anos longe dos meus irmãos. Então, eu já vim nesse costume aí. Já entrei na balada. Mas meus irmãos dizem que nem sempre foi assim. Minha mãe já teve momentos assim bastante normalizados, né? Então, imagina, tinha momentos assim, por exemplo, que minha mãe falava, o chão é sujo. Então, coberta cai no chão, não vai então cair no chão. Então, vamos amarrar as pontas da coberta nos pés da beliche, na cabeceira da beliche, para a coberta não cair no chão. Só que interessante, né? Pra gente, isso dentro do furacão, vai se normalizando, né? Aquela história do cara que come feijão queimado a vida inteira. Sim, é verdade. Enquanto vai comer o feijão fresco. Aí não presta. Fala, que feijão ruim é esse? Eu quero o queimado, né? Eu quero queimado. Então, a gente foi vivendo isso e a gente sabia, né, que a mamãe sofria muito com isso. Ela sofreu demais com isso. E as buscas para que a gente pudesse curar ela foram muito grandes. Aí o motivo da gente sair de São Paulo, eu sou de São Bernardo, do ABC, Sim. Nasci no ABC Paulista, e daí o motivo para a gente ir para o interior, em Marília, onde tem uma parte da família, para a gente tentar uma vida mais tranquila, para tentar tratamentos. Então, tudo que você possa imaginar, entre aspas, que podia procurar da parte de doutrinas, da parte de ajudas espirituais, de ajudas médicas, clínicas, foi feito, assim, né? Mamãe fez tratamento no Hospital Charcot, aqui em São Bernardo. Sim. Então, na época, meus irmãos contam que o tratamento era feito, às vezes com choque, né? Para trazer um pouco... Caramba, com choque? Porque tinha um momento em que ela surtava mesmo, né? Saía de si, assim, né? Então isso era muito perturbador. A separação dela com seu pai, você tinha quantos anos? Acho que a separação final mesmo, que o pai rompeu com a casa, uns 7 anos por aí, mais ou menos. Uns 7 anos de idade. Mas você lembra de tudo isso mesmo assim? Lembro de algumas coisas. Por exemplo, eu não tive a parte da educação infantil no parquinho, aquele parquinho ali, o prezinho, 4, 5, 6 anos. Minha mãe não deixava eu ir. Não deixava? Não.
Que sujava a roupa, ia sair de casa. Então eu entrei direto Mas pro que primeiro... coisa curiosa, né, cara? Aí, por exemplo, a mamãe, às vezes, ela deixava a gente em cima do sofá. Então tinha um período que ela falou assim, o chão tá sujo. Fica no sofá. Pano, Aí ficava nós 4 em cima do sofá. E aí ela fazia tarefa, ela levava comida, na hora de dormir ela pegava no colo, levava pra cama, só descia pra ir pra escola. E aí depois tomava banho e voltava pra cima do sofá. Então era uma coisa perturbadora demais, né? Aquilo transtornava a vida dela de um jeito... Com certeza ela sofria muito mais que a gente. É verdade. E o grande momento, assim, da dor da mamãe, quer dizer, em 87 eu estava com 12 anos, nisso nós estávamos morando com a minha avó, porque começa a acarretar também dos problemas financeiros, né? Sim. Mamãe não conseguia trabalhar, aí meu irmão mais velho também já estava, né, no alcoolismo, e então muito difícil, as coisas começam a se dissolver. Meu irmão do meio foi morar com meu pai, aqui na capital, e aí as coisas começam a se dissolver. Então, um grande momento, o ápice, acho que foi aí, 87, né, que eu tinha 12 anos, e a minha mãe estava chorando um dia no quarto, exatamente fazendo aquele movimento de amarrar as cobertas, né? E ela estava chorando, e eu pensando comigo, a gente é que dorme amarrado, ela que chora. Uhum. E assim, o filho mais novo, eu sempre digo isso, né? O filho mais novo, ele não é que ele seja mau, mas ele é diferente dos outros. Sim. Ele é geneticamente, parece que já vem Já vem preparado. Ele é mais rebelde, ele pergunta mais, ele não aceita qualquer coisa. Então foi nesse dia que eu perguntei para minha mãe, por que você está chorando? Mas como que enfrentando ela, né? Nós é que sofremos, por que você está chorando? E a minha mãe disse essa frase: porque eu não queria ser assim. Uhum. Então esse foi um momento muito difícil, porque naquele quarto, naquele dia, ninguém sabia e nem conhecia um poder que pudesse ajudar minha mãe. É verdade. Aí eu e meus irmãos ficamos chorando, minha mãe saiu do quarto, e aquilo marcou demais a gente. Porque imagina, eu não sabia nem o que era piedade, paixão, misericórdia. E aí Um sentimento de impotência, né? O que é Exato. Então você fala assim, puxa vida, o que eu faço para ajudar minha mãe? Porque você pensa o quê? Ela é uma louca, né? Todo mundo trata como louca, doida. Quantas e quantas pessoas que chamaram de doida, de louca. Exatamente. Sua mãe é louca, sua mãe é doida. A dona Geni, a mãe do Rodrigo, aquela doida. É a louca, a onça, né? Porque ela era muito brava, então... Aí você vê sua mãe assim, você fica, poxa, eu não consigo, eu não sei, não conheço. Então você fica muito no silêncio. Embora você tenha aquela sensação, eu falo sempre isso para os meus agora, né? Para os meus filhos. É muito difícil você estar com a sua família e ao mesmo tempo você pensar que a sua família não vai longe demais. Porque ela não tem estrutura. Então os sentimentos ficam abafados, aquele eu te amo, aquele amor, aquela expressão, aquela paz, tudo é muito transtornado. Então é um ambiente perturbador, é um ambiente transtornado, né? Todo ambiente obcecado, qualquer obsessão, né, seja por dinheiro, seja por comprar, seja por limpar, seja pelo pecado, né? Vai te trazer muita angústia, né, Guto? É verdade. Então ali foi o grande momento. Ali acredito que foi aquele sentimento de falar assim, nós estamos perdidos. Perdidos no sentido de... Quantos irmãos, Rodrigo? Somos em 4. 4. E você é o mais novo? Sou o mais novo. Mas caramba, houve um caminho para que sua mãe melhorasse em relação a isso? Sim, foi ali na casa da minha avó, que é sogra da minha mãe, a minha avó por parte de pai. Então, não, imagina, já estava separado, morando com a sogra, e a gente já não tinha casa própria, a gente já não tinha onde morar, então minha avó nos acolheu com muito carinho, né? Minha avó foi sempre maravilhosa, né? E também não tinha essa religiosidade, embora católica, mas a minha avó lia bastante conteúdo espírita, bastante conteúdo católico, né? Bastante conteúdo, às vezes, orientais, então aquela pessoa assim, bastante eclética, né? Então eu não tinha uma religião definida, né? Mas minha avó muito boa de coração acolheu a gente, e naquele momento para a gente foi muito, muito importante, porque ali na casa da minha avó, a minha mãe conseguia ser confrontada um pouco, né? Nessa sua mania, que é o que precisava. Aliás, pode ser que tem pessoas que estejam nos assistindo agora que sofrem a mesma situação. Não só de limpeza, mas de outras coisas, de outras compulsões, de outros transtornos, né? De outras compulsões, de outras obsessões.
Então, é preciso o confronto. Isso não significa que você vai tratar mal a pessoa, que você vai odiá-la, que você vai... Não, o enfrentamento. Isso. Eu, por exemplo, com tudo isso que eu vi com a minha mãe, eu sou um cara hoje, eu sou do enfrentamento. Eu aprendi a enfrentar as coisas. Venha o que vier. Pode acontecer qualquer coisa na minha frente agora, eu sou o cara que eu vou pular para frente e eu sou do confronto. Porque é isso que faltava para a vida da minha mãe. Quando ela foi confrontada, as coisas começaram a mudar. Olha só. Em frente à casa da minha avó, tinha a dona Francisca, mulher do seu Vanderlei, consertava a máquina, aquela carismática, Sim. vicentina. E ela atravessou a rua e teve coragem de perguntar para minha mãe um dia, a gente lavando a calçada. E eu era o companheiro da minha mãe nisso, né? Sim. Todo onde ela ia, eu estava junto, porque eu era mais novo. Sim. Meus irmãos estavam trabalhando, estavam fazendo outra coisa, meu irmão servindo no exército e tal, tiro de guerra, né? Sim. Então eu estava ali com ela o tempo todo, ajudando. Seja com mangueira, seja com a vassoura, seja com a pá, seja com o saco de lixo. Então, erguendo os móveis, porque lá em casa não tinha passapano. A casa se lavava a casa. Nossa, todo dia? Os dias, Todo dia se lavava a casa? Lavava a casa. Não se passa pano. Cozinha, quarto, tudo. Banheiro, tudo. Aí vai erguer. Então eu era um menino grandão, sempre fui grande, né? Então, ergue os móveis, muda de lugar. Ergue os... Sim. Sim. Impressionante, hein? Não foi fácil, não. Então, aí eu ali com a minha mãe... Quanto tempo que fazia para lavar a casa, mais ou menos? Era praticamente o dia todo. O dia todo? Porque... Todo dia, o dia todo? Não termina, né? Não termina, vai terminar isso à noite, aí começa outra coisa. Aquela compulsão vai só quando cansava. Só quando ela cansava, ou então surtava, e aí ela ia pro hospital, aí a gente ia pra casa da tia, ou então, né, ficava ali com a avó, e não tinha muito... Sim, sim. Era a normalidade da nossa vida. Sinceramente falando, eu não via mais com estranheza. Aquilo era muito... vai se tornando comum, né, no seu dia a dia, né? É verdade, é verdade. Então ali começou um processo para ela. Aí a dona Francisca atravessa a rua e pergunta para ela se está tudo bem. Minha mãe, com uma clareza assim, e uma lucidez extraordinária, ela diz o seu cenário. Sensacional, assim. Eu tô ouvindo, pô, tenho 12 anos de idade, eu tô ouvindo minha mãe, eu fiquei abismado. Porque até então eu tô achando que ela é alucinada. Sim, sim. Minha mãe é louca, tá fora de si. Não, olha, eu tô doente, não consigo trabalhar, meu marido está separado. Meu filho tá lá, naquela época não tinha essas coisas que tem hoje de comunicação, tecnologia. Não me manda nenhuma carta, meu filho mais velho dá trabalho para mim, tá nas drogas, bebe muito. Minha filha dá o trabalho e esse aqui que era eu, coitado, eu tenho uma dó dele, minha mãe falou. Então esse foi o diagnóstico da minha mãe me vendo ali do lado dela. Tipo, esse cara não tem futuro. Né? Então, tadinho, eu tenho uma dó dele, né? E aí, quer dizer, eu tô morando na vila, numa vila perigosa onde minha avó morava, e com aquele sentimento assim, putz, eu não queria ser o coitado, né? Eu queria ser, sei lá, o cara perigoso, eu queria que os caras tivessem medo de mim, né? Queria que minha mãe tivesse falado, esse aqui é o chefe da gangue. É verdade, né?